Pessoal, então hoje a gente vai trabalhar com folha de desenho técnico. A gente vai criar a nossa folha. A folha que tem ali no SolidWorks, ela obedece algumas normas, né? As folhas, os formatos, mas da BNT não tem. E essa norma também foi refeita ou atualizada em 2020. Está muito parecida com a folha da ISO, mas tem umas pequenas diferenças, tá? Então, pessoal, a primeira coisa, vocês vão ter que abrir a norma, a BNT, né? Tem este número aqui, ou então você faz uma busca como folha desenho ali na BNT e a primeira opção que vai aparecer é essa daqui, tá? Então, esta norma, a gente vai se preocupar primeiro, né, com as margens e as malhas. O tamanho das folhas, existe o dimensionamento que a gente já estudou lá no desenho 1, né, quando a gente estava estudando as normas, e a folha A4 tem 297 por 210, e é aqui que a gente começa a fazer o nosso trabalho. Então, abrindo o SolidWorks, a gente abre agora um desenho, tá? Preste atenção agora. O tamanho não vai ser um tamanho padrão destes daqui oferecidos. Eu vou pegar uma folha em branco. Então, eu vou escolher aqui, ó, tamanho personalizado de folha, largura 210 por 297 de altura. Estou fazendo a folha 4 na orientação retrato, que é a que a gente mais usa para A4. Tá? Aparece essa linha aqui, mas é só por causa do vídeo, né? Não se preocupe com isso. Vista de modelo eu não vou usar agora, tá? Então, posso fechar. Clico com o botão da direita na área de gráficos aqui e expando esta janela. Quando você precisar, você vai encontrar propriedades aqui, tá? Não é agora que a gente vai fazer isso. Eu preciso só de editar formato de folha. Então, o desenho, ele tem dois ambientes. O ambiente onde você coloca as informações das vistas, com as anotações, tudo que você precisa, e um outro ambiente que fica por trás. Imagina que ruim seria se eu tivesse que apagar alguma coisa do meu desenho e sem querer apagasse a legenda. Então a legenda ela fica protegida, né? Neste ambiente aqui que ele chama de formato de folha. A gente sabe que está nesse formato olhando este ícone aqui. Ou então procurando aqui, né? Deixa eu ver onde que vai aparecer. Quando você clica com o botão da direita vai aparecer assim, ó, editar folha. Ou seja, ele não está editando a folha de desenho, tá? Editando o formato da folha de desenho. Para começar, então, a gente vai escolher aqui, nas propriedades, a escala é 1:1 em primeiro diedro. Tá? Isso daqui eu não tinha trocado antes, poderia já ter trocado, né? Mas eu me esqueci. Tá? Agora, a gente vai buscar aqui as ferramentas de esboço e vamos trabalhar então com retângulo de canto. Um retângulo que vem assim, ó, daqui até aqui. Ou seja, esse daqui vai ser o tamanho da folha. Sempre que você for desenhar o formato da folha, desenhe a folha, tá? Os limites da folha. Então, aqui se eu colocar uma cota, vai ficar a cota, a linha de cota, as flechas, né, linha de chamada. Eu não quero que isso apareça na minha folha. Então, eu vou trabalhar com as propriedades da entidade. Ou seja, venho aqui neste primeiro ponto e escolho os valores 0 para x e 0 para y. E vou fixar ele aqui, para não ter o problema de tirar da posição sem querer. O outro ponto aqui em cima, ele vai ter 210 por 297, que é o tamanho da minha folha, e fixar também. Então, agora o meu esboço está totalmente definido, por enquanto, né? Ou seja, o formato da folha que eu já atendi. Preciso agora da margem. A margem fala o seguinte aqui na BNT,
todas as folhas de desenho devem ter margens e quadro limitando o espaço para desenho. E a esquerda deve ser 20 milímetros, para permitir que ela seja perfurada e arquivada, óbvio, né? E todas as outras 10. Então, eu vou fazer um outro retângulo aqui. Aqui eu não tenho retângulo, deixa eu pegar aqui. Ó. Retângulo, tá? Um retângulo interno aqui, que tenha... Você pode colocar aqui uma cota e depois apagar essa cota, né? Ou então, é fácil fazer isso daqui. X ele vai caminhar 20 e Y ele vai caminhar 10. Já está 10 aqui, tá? Esse ponto eu fixo. Agora eu vou fixar o outro ponto aqui em cima. Este ponto, então, ele vai ter 210 menos 10 da margem, 200. E 297 menos 10, 287. E fixo também este ponto. Então, a minha margem está desenhada. Mas, existe mais coisas aqui. As dimensões das margens e do espaço de desenho, tem que olhar na tabela próxima. Vamos olhar a tabela 4 aqui. Diz o seguinte. Ó, aqui, ele está mostrando, né, o cantinho da folha. A folha, ele fez também o desenho da folha, este autor, né? Aqui ele fez o lugar onde tem a margem. Aqui o 3, né, o quadro da margem. E o 4, que é o espaço do desenho. Para A4, eu preciso de uma largura de linha de 0,7. Olha aqui, ó. Então, esta linha precisa ter uma espessura específica. Volto aqui e... Onde que eu tenho essa largura da linha? Não encontro. Eu preciso exibir essa ferramenta. Ó. Exibir uma barra de ferramentas de formato de linha. Olha ele aqui, clico e apareceu aqui embaixo. Ó. Então, espessura de linha é essa terceira opção e eu escolho 0,7. Tá? Tudo que eu desenhar daqui para frente vai ter 0,7, mas o que eu já desenhei se foi, né? Então, o que eu faço? Seleciono estas 4 linhas aqui e troco a espessura para 0,7. Visualmente, já vi que funcionou. Tá? Ótimo. Então, aqui, já atendi as margens, a espessura de linha. Agora, marcas de centro. Então, as marcas de centro, elas vão ajudar, né, o desenhista a identificar ali o centro para colocar as vistas, a perspectiva, etc. Né? Então, precisa ter as marcas que... As marcas são construídas com linhas contínuas de 0,7 também. Tá? E o que mais que ela fala? Ela tem que ter 10 milímetros. Tá? De comprimento. Vamos olhar ali como que funciona isto. Olha, a marca de centro, então, é esse cara aqui. Ó. Ele tem 10 milímetros, ou seja, 5 milímetros para dentro e para fora do quadro da margem. Tá? Então, ó, a marca de centro aqui, em cima, embaixo e dos dois lados. Tá bom? Então, vamos lá, trabalhar agora. Eu vou escolher aqui linha. Vou escolher aqui, ó, vou escolher melhor, hein? Vou escolher esse tipo de linha aqui, ó, linha de ponto médio. Ela é mais fácil nesta situação. Lembra que eu já mudei aqui a espessura para 0,7? Então, eu venho aqui e faço uma linha horizontal com 0,7. Aqui, 2 cliques. E aqui também, 2 cliques. Pessoal, agora é o seguinte. A marca de centro é em relação à folha, não à margem. Então, estas duas margens, como tem a superior e a inferior com 10, não tem problema. Mas essa daqui, eu não posso pegar essa marca de centro. Eu tenho que pegar a marca de centro aqui de cima, ó, como referência. Entenderam? É da folha, não é da margem, tá? Ó, é o centro da folha.
como tem 20 de um lado e 10 do outro, eu não posso pegar do quadro da margem. E agora eu vou dar o tamanho dessas coisas aqui, né? Então, olha aqui, pessoal, parâmetro 10. E aqui, pessoal, para ganhar tempo, né, eu vou selecionar com o Ctrl apertado, né, as outras marcas de centro e falar que tudo tem o mesmo tamanho. É mais fácil para mim, ó, igual. Igual, só que ele pegou não o que eu tinha definido, ele pegou o último, né? Então eu volto aqui e coloco 10 novamente, tá? E ele deve ter mudado os outros também. Pessoal, eu não quero que apareça essa marca aqui, ó, do ponto, né? Essa forma de construção da linha com o ponto central, ela cria um ponto que eu vou apagar, tá? Vou apagar, mas eu vou fixar cada uma delas, cada uma das linhas, tá? Ó, eu vou apagar esse ponto aí e já vou passando e fixando cada uma das marcas, tá? Certo? As marcas de centro agora já estão funcionando aí. As folhas de desenho devem ser divididas em campos compreendidos na margem e adjacentes, ou seja, preciso agora criar um sistema de malhas. Então, as malhas, elas nos ajudam a identificar alguma coisa dentro do desenho. Você pode falar para alguma pessoa, né, ou escrever dentro de um memorial descritivo o que você está se referindo dentro de uma prancha de desenho. Portanto, a gente vai criar essas malhas, né, obedecendo o quê? Os 5 milímetros de distância, mas para a folha A4 tem uma novidade. Eu não vou fazer as malhas dos 4 lados, não. Vou fazer só em 2. Então, eu vou lá embaixo, na página 28, ó, obedecer este padrão aqui, tá? Então, a gente vem aqui e faz esta outra linha, né, que vem aqui por fora com 5 milímetros. Vamos lá. Então, eu vou usar linha. Agora, esta linha, pessoal, não é uma linha de 0,7. Eu esqueci de olhar lá. Se eu não me engano, é 0,35, tá? Mas a gente confere aqui agora. Vamos ver. Ele fala que os campos devem ter 5 milímetros de largura, 50 milímetros de comprimento a partir dos eixos de simetria da folha, né? E 0,35 a largura da linha, tá? Então, vamos lá. Vou trocar aqui para 0,35 e começar a desenhar. Como eu usei a referência das linhas que eu já tinha feito de centro, então ela já está, todas elas já estão no lugar certo, ó, 205 por 10. E eu fixo este ponto e fixo este ponto aqui também. Vamos ver se basta só. 20 por 292, fixo também. E pronto. As linhas externas da minha malha já estão prontas, né? Agora eu preciso fazer o quê? As linhas que vão separar cada uma das letras e números da minha malha. Então, como é que eu faço isso? Faço aqui uma linha aqui, uma outra aqui, tá? Vou fazer mais uma aqui, uma outra aqui. Agora eu preciso medir. Como que eu faço essa medição, então? Vou apelar agora para a dimensão inteligente. Então,
eu clico nesta linha e nesta daqui, nesses dois segmentos de reta, e marco 50. É do centro para fora. Foi o que ele falou ali para a gente, tá? E eu marco daqui para cá 50. Daqui para cá 50. Para ganhar tempo, você pode fazer isso daqui que eu vou fazer, ó. Daqui para cá. Só clicar aqui. Era para funcionar, né? No ambiente de peça ele funciona. Você clica em alguma dimensão e ele puxa essa dimensão para você. Aqui, pessoal, no final, vamos ver quanto é que dá. Deu 50? Não deu. Não tem problema. É como se fosse o remate, tá? Então, este último valor aqui não me interessa, tá? Mas do centro para fora, 50. Também. Bom, estão posicionadas. O que eu vou fazer? Venho em cada uma das cotas aqui e apago. Para eu não movimentar sem querer, né? O que eu vou fazer? Vou fixar esses segmentos de reta aí, tá? Fixando aqui e fixando esses outros dois também. Então, o que eu preciso saber mais? Aqui eu vou centralizar, né, as letras e números. Então, números em cima, para as colunas, e na lateral aqui, as letras. Tá? O que a gente deve fazer agora? Vamos escolher a fonte correta. Então, nós vemos aqui, ó, em opções, propriedades do documento, tá? E aqui eu vou criar um padrão para mim. Não vou usar o padrão ISO. Se você tiver um arquivo externo já com este padrão, você usa, né? Eu tenho, mas a gente vai construir juntos e vamos salvar este padrão para as próximas vezes. Anotações. A fonte, eu posso baixar uma fonte da internet, uma fonte ISO CP, e trabalhar com essa fonte. Mas se eu levar num outro computador onde não tem essa fonte, ele vai se perder, o Solid, né? Vai falar assim, olha, tem uma fonte parecida, você quer trocar, alguma coisa assim. Então vamos usar uma fonte do Solid. Então, o que você faz? Vem aqui em fonte, escreve SW de SolidWorks, ISO. Ó, ISO P1. Já está de bom tamanho esta fonte aqui para a gente. O tamanho da fonte para a gente, 3,5 é padronizado. A gente encontra na norma essa altura, tá boa. Então é só aceitar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou logo copiar isso daqui porque eu vou fazer outras alterações. Ok. Então, mudei de todas as anotações o tipo de fonte. Bordas não tem fonte, né? Dimensões tem fonte. Então, nas dimensões eu vou agora colocar, né? SW ISO P1, que eu tinha copiado e agora colei. Linhas de centro não tem fontes. DynaExpert usa as dimensões anteriores. Tabelas tem fonte, né? Então eu trago aqui a nova fonte. Vistas também. Pontos, detalhamento. Olha, se você quiser deixar... Eu sempre uso a representação de rosca sombreada. E como eu vou salvar isso daqui agora, olha só o que eu vou fazer. Já vou deixar pronto, né? Se você tiver outras coisas que você queira mudar, você muda e salva num arquivo. É a minha dica, né? Olha, o resto aqui, né, depois você pode alterar, né, com mais tempo. Mas, via de regra, onde apareciam ali as fontes, a gente já modificou, tá?
Então eu vou voltar aqui em padrões do desenho, ele mostra agora ISO modificado, o nome, né? Eu vou renomear, vou chamar isso daqui de ABNT, tá bom? Ok. E vou salvar em um arquivo externo, tá? Ele vai salvar aqui com o nome ABNT, vamos salvar aqui num lugar, né, que seja intuitivo para a gente, tá? Vou salvar aqui dentro de Luiz Engenharia, desenho 2, e vou deixar aqui mesmo, tá? Salvei. Então, com este arquivo, se eu tiver em outro computador, eu levo isso daqui, não preciso ficar modificando um por um, né? Eu só venho aqui carregar o arquivo externo e busco este arquivo onde ele estiver salvo. Ok, pessoal, funcionou. O que a gente vai fazer agora? Em cima são números, né? Então a gente vem aqui em anotação, nota, tá? E vou fazer aqui uma nota com o número 1, depois uma nota com o número 2. Prefiro fazer nota por nota do que fazer uma linha inteira, né? Dá para fazer? Dá para fazer, mas vai fazer como? Dando espaço? É esquisito, né? Tem uma sugestão. Olha aqui, parâmetros, exibir na tela. Aí fica fácil de saber onde que eu estou com o mouse, porque eu quero fazer tudo bem organizadinho, né? Com as fontes em locais que eu determinei mesmo, não são locais assim a esmo, né? Então, coloquei aqui 1. Só marco 1. Aqui, eu posso ir marcando assim, ó, 2, 3, 4, né? Antes de fazer isso, olha o que eu vou fazer. Vou clicar aqui no número 1 e vou colocar numa posição aqui que fique centralizada. Como é que eu sei que ela vai estar centralizada ou não? Não sei, né? Vou ter que imaginar aqui quanto que é a metade desta coisa, né? Então, só para me ajudar, eu vou fazer aqui com uma linha de construção de centro a centro, ó, e colocar um pontinho aqui de esboço, né? Ponto no centro aqui, ó, só para eu identificar onde que está o centro, tá? Se eu pegar esse cara e levar para cá, ó, vamos ver como é que ficou a caixinha dele, ó. Tá? Eu não vou usar a caixa inteira porque ele está considerando as letras minúsculas, por exemplo, o P, o Q minúsculo, que tem aquela perninha para baixo. E aqui a gente só vai colocar letras maiúsculas. Então, eu vou imaginar o meu centro um pouquinho para baixo. O que vai valer para mim aqui é a orientação aqui, ó, na horizontal, né? Ó, este ponto aqui está na mesma direção deste daqui, né? Então, este ponto aqui ele está onde? Vamos ver. Ó, este ponto aqui está na posição, ó, 37,5 por 289,5. Será que se eu levar... Olha só, eu nunca tinha feito isso. Você pega o pontinho e leva para cá. Só que aí eu tenho um problema, né? Qual é? Eu tenho que fazer ele descer um pouquinho para ele não ficar lá para cima, né? Então, deixa eu ver aqui se ele baixa um pouquinho aqui. Eu acho que ele abaixa assim. Então aqui eu vou arredondar esse valor, né? Sinceramente, eu não sei porque que ele muda esse valor aí para um número tão esquisito assim, para anotação, porque não corresponde aos 210 por 297 que é a nossa folha. Agora está com 500 e não sei quanto. Não sei o que acontece aí, tá? Confesso para vocês. Alguma coisa de escala que eu não sei como resolver isso daí, mas também não é um problema grande para a gente. Vou colocar aqui 73 para arredondar. Ó, 73, talvez 73,5. Eu acho que era 73,5 o outro, né? Que estava lá no ponto. E aqui eu vou arredondar esse valor também. 584. Não. 583. 583. No olhômetro aí, né? Parece bom, tá? Vou então criar novas notas. Ó, nota. Venho aqui. Vou colocar aqui uma nota número 2, né?
Vou colocar aqui a nota número 3. Não vou alinhar com o número 2, né? Deveria ter colocado esse 2 aqui em outro lugar. Por isso que eu queria aquela primeira nota ali, para me orientar, mas enfim. Depois eu troco os valores aí. Ah, dá para ir trocando aqui. 3, 4, sem dar o Enter, né? E aqui vai ser A, B, C. Tá? Vou colocar aqui do ladinho, ó. E depois eu movo lá para o lugar certo, né? Todas em letras maiúsculas, tá? A, B e assim por diante. Pronto. Minha sugestão, qual é? Pegar aqui, fazer a correspondência com esse número 1 que tem aqui, né? Olha lá. Ele traz aqui uma linha que no y já está funcionando. Só falta eu conhecer o x, né? Aqui eu vou colocar o quê? 160? Talvez 159, né? Dá para você fazer uma linha, igual eu fiz no outro, né? E encontrar o centro bem certinho. Eu acho que a gente pode fazer na sensibilidade aqui, tá? Ó, alinhei aqui sim no y, né? Com a do lado. E aqui vai ficar mais ou menos o que? 259? Isso aí. Estou arredondando só os valores ali que ele me sugere, tá? Aqui o y ele alinhou para mim, que é 283. E o x aqui vou colocar 359. Errei alguma coisa. Era para ter trocado o outro eixo, né? Vou voltar com o 4 ali. 359. Pronto. Agora a letra A. Letra A, eu acho que por ser a primeira agora vale a pena criar uma linha aí para me orientar. Eu venho aqui no centro, né? E vou pegar aqui o ponto, ó, e trazer aqui aqui. Tá? Então, o que eu tenho? 401 por 545. Vamos tentar então com esses valores. Talvez o x fique melhor com 402, vamos ver. E aqui 544. Talvez assim, né? Vou colocar agora a letra B aqui. Quatrocentos e dois, talvez aqui 403, né? Talvez no meio, 402,5. E aqui 453. 402 aqui eu vou deixar igual, né? 402,5. 402,5 ele já puxou, faltou agora o y, né? O y vou colocar um pouquinho mais para cima, 350. Será que está na metade aí? Acho que sim, né?
352. Melhorou? Pegar a referência lá de cima. Aqui é 402,5. E aqui mais para cima um pouquinho, 250. 252. Tá ficando tudo assim nesses... Tá indo de 100 em 100, né? 402,5 e 152. Faltou o F. 52. 52 aqui não. Aqui vai ter que ser 62. Acho que 62 funciona, né? É possível fixar? É possível. Precisa? Não precisa. Acho que ninguém vai mexer ali, né? Vamos deixar assim. Joia. Fizemos então as malhas, né? O que precisa mais? Vamos ver. Ele falou aqui das malhas, do tamanho nominal, ó, da fonte 3,5, inclusive é a fonte que a gente usou. E agora as marcas de corte. Marcas de corte, então, para folhas A4 já tem cortada, né? É bastante comum encontrar. Mas uma folha de papel A0, por exemplo, você não vai encontrar com este tamanho para vender. O que você vai encontrar? Um rolo, e aí a impressora, né, profissional, ela vai cortar essa folha maior do que A0 e depois você vai ter que cortar a folha para ficar do tamanho A0. Então, ela tem mais do que o tamanho A0 e depois você tem que cortar. Por isso, essas marcas de corte aqui ajudam. A marca de corte, então, é como se fosse um quadrado de 10 por 10 e você tira um quadrante. Tá? Então vamos fazer isso. Como que a gente faz? Simples, né? Vem aqui, usa uma linha pré-definida mesmo, tá? E faz aqui a geometria que você precisa. E aqui eu vou cotar, né? Aqui tem que ter 10. 10 não, 5, né? Aqui tem que ter 5 por 5, que aí soma 10, né? E aqui também 5. Aqui já deve ter 5, ó, por 5. Tá? Se tem os tamanhos aí que eu preciso, eu apago tudo isso daqui. Este daqui sim, né? Eu vou selecionar tudo e fixar. E para ficar preto, aqui, ó, área achurada preenchida. Escolho sólido e clico aqui dentro. Certo? Faço isso nos 4 cantos. Então, pessoal, agora feitos os 4 cantos aqui com as marcas de corte, tem aqui as marcas de dobramento, que, por razões óbvias, né, que todas as folhas têm que ficar do tamanho A4, a A4 não precisa dobrar, tá? Mas as marcas de dobramento, elas estão representadas aqui, ó, com a largura de 0,18, que é aquele tamanho pré-determinado já do SolidWorks, mas se você quiser colocar com o tamanho 0,18 pode ser. Então ele mostra aqui, ó, onde as folhas têm que ser dobradas, tá? Então tem essa indicação aqui para folhas maiores do que o A4. Para A4 a gente não vai fazer isso, tá bom? Agora, a disposição dos espaços na folha, ele mostra aqui onde ficam. A legenda sempre é do lado direito inferior. Então, no caso da A4, ela vai ocupar toda a parte de baixo, né? Então, é isso daqui que a gente vai fazer, tá?
a gente vai representar esta legenda lá na nossa folha. Tá bom? Então, eu criei aqui, né, mais ou menos medindo isto. Isso daqui é só um modelo de exemplo, não é para você fazer tal qual está aqui, mas aqui tem todos os itens obrigatórios, né? Então, e alguns campos que são opcionais, né, para você ter na legenda. O que é obrigatório? O proprietário da empresa, o título, né? Número de identificação, tipo de documento, responsáveis, autor e aprovador, projetista, desenhista e verificador, data de emissão, escala, número de indicação sequencial da folha, então prancha 1 de 1, ou então 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, nome do responsável técnico, título profissional, enfim. Se ele tem isso daqui na empresa, com certeza ele está atendendo a norma. Então a gente vai copiar isso daqui. Eu vou abrir agora um arquivo e neste arquivo a gente vai encontrar as dimensões, tá? Para a gente fazer isso daqui. Então, pessoal, eu tenho aqui uma figurinha, né, que demonstra mais ou menos as medidas que foram colocadas ali naquela legenda modelo. Lembrando que não é obrigatório aquela legenda, mas que você pode usar, né, esta legenda aqui na empresa de vocês também, tá? As medidas então são estas e mais ou menos esse daqui é o tamanho das fontes que foram usadas lá. Coloquem com os mesmos textos que tem lá na norma. Então, agora é com vocês aí, tá? Vou usar isso daqui para fazer a minha legenda. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, né, com 10 milímetros cada uma. Então, é o que eu vou fazer aqui. Vou usar um valor pré-determinado, ou 0,18, pode ser, e fazer aqui linhas com espaçamentos, né? Eu poderia usar aqui um comando de repetição, pode ser também, ó. Pegar esta linha aqui e repetir, né, com as ferramentas de esboço, padrão de esboço linear, vai de 10 em 10 no eixo Y aqui. 1, 2, 3, 4, 5, mais uma 6. Exibir contagem de instâncias eu não quero, senão aparece ali aquele valor, né? E eu acho que é isso. Olha aí. Posso pegar essas linhas todas aqui e fixar, tá? Aqui eu vou ter então uma separação de 25, 25. Essa daqui vai até o final, né? Então, vamos à obra. Tá? Para não ficar muito comprido o vídeo, vou parar aqui e depois vocês continuam. Então, agora que todas as entidades aqui foram construídas, né? Aqui faltou para mim só alinhar esse ponto com essa reta aqui, né? E agora vou fazer com os tamanhos que aparecem aqui, né? Então vou usar o tamanho do nome da empresa com 5, vou usar a maioria do que tem aqui está em amarelo, né? Na minha legenda aqui de exemplo, então 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 e 3,5 este daqui só. E este daqui que é menorzinho, na norma antiga não existia a opção de 1,8 de altura, né, da fonte,
dos números ou da letra maiúscula. Agora existe. E 1,8 e 2,5 obrigatoriamente são sempre com letras maiúsculas, porque é muito pequeno. A fonte é muito pequena, né? Então, a partir de 3,5 a gente alterna maiúscula e minúscula. Mas a gente vai usar a legenda que tem ali na BNT, né? E mesmo que ele tenha todas em maiúscula, a gente repete, tá? Mas a via de regra é 3,5 e acima usar a regra da língua portuguesa, ou seja, palavras próprias iniciando por maiúscula, abreviações com até três letras com letra maiúscula e o resto com letra minúscula, aí como você já sabe. Pessoal, para você alterar o tamanho da fonte é assim, ó. Então, eu venho aqui, né? ABNT projetos. ABNT eu vou escrever com 5 e projetos com 2,5. Então, venho aqui escrever tudo em letra maiúscula, né? ABNT, tá? E aqui eu tenho, primeiro eu seleciono tudo e altero aqui para 5, tá? As próximas todas ele vai tentar fazer com 5, não é isso que eu quero. ABNT o quê? Projetos. Então, venho aqui, seleciono tudo, passo para 3,5, escrevo projetos. Depois eu arrumo ele no lugar certinho ali. E vou ganhando tempo, né? Vou escrever empresa SA, nome do projeto, nome da área, tá? Agora imagina que trabalheira é você ter que colocar tudo isso daqui lá na legenda toda hora trocando o nome de cliente. E se você tiver 10 pranchas? Vai ser complicado. Então, vamos aliviar esse sofrimento um pouquinho? Existem outras formas de fazer isso. A mais simples é esta que eu vou mostrar para vocês agora. Então, a gente vai criar propriedades no SolidWorks e vincular estes textos a propriedades que estão fora deste ambiente aí de formato de folha. Então, cliente é empresa SA, correto? Então, o que eu vou fazer agora? Tá? Eu vou desligar aqui as notas, né? E venho aqui em propriedades do arquivo. E aqui tem propriedades que já são padrão. O próprio SolidWorks já criou para a gente. E tem aqui as propriedades personalizadas. O que você vai fazer? Nome da propriedade. Cliente. Qual que é o cliente? Empresa SA. Empresa SA. Próxima. Projeto. Projeto. Nome do projeto. Aí você vai trocar aqui esse nome do projeto, certo? Ok. Dei esses dois aqui como exemplo. O que você vai fazer agora? Nota. Aqui eu deveria escrever o quê? O cliente, né? Tá vendo esses valores que aparecem aqui? Depois eu arredondo esses números também para ficar inteligível, né? Na hora da reprodução. Então, aqui deveria ser o quê? Cliente, não é? Mas eu não vou escrever cliente. Eu vou buscar essa referência de cliente. Onde que ela está? Aqui, ó. Vincular à propriedade. Clico. Não escrevi nada lá, tá? Venho aqui e procuro a propriedade. Olha aqui. Cliente. Ok. Você viu que ficou ali com um letreiro azul? Empresa já foi. O outro o que é? Nome de projeto, né?
Ó, aqui ele agora está tentando colocar, né? Eu sugiro que você faça primeiro, coloque todas as nomenclaturas, né? Pegue esse daqui e copie. Assim, ó, posso copiar a empresa mesmo. SA aqui, ó. Copiar e colar aqui, ó. E colar aqui. E colar aqui, né? Então, vem aqui em empresa, clica 2 vezes, vai substituir tudo isso que está aí já, nome da propriedade, projeto. Olha lá, ok. Certo? Então você vai ganhar tempo fazendo isso daí depois, né? Coloca aqui 205, 204, 203, 202 por 128, 129, por aí. Tá? Então vocês vão arrumando. A de baixo aqui vai ficar mais fácil, ó. Quando você tiver colocado vários textos, ele já vai alinhar para você sozinho ali, né? Ó, 202 ele já achou e aqui, sei lá, 109. Tá? Bom trabalho. Agora façam todo o resto. Agora, pessoal, que a gente vinculou todos, né, os campos que apareceram ali para a gente, de acordo com a BNT, né, o que a gente vai fazer? A emissão aqui pode ser vinculada a alguma data. Data de criação do arquivo, por exemplo. A escala, eu aconselho vocês a colocarem a escala da folha. Então, isto é padrão. Caso você esqueça de acrescentar a escala, que é uma coisa importantíssima, né? Então, ele já vai puxar direto das características do... Vou pegar aqui, ó, Ctrl C, vou colocar aqui Ctrl V, tá? E vou alterar essa vinculação aqui, ó, tá? Vincular. Documento atual, modelo encontrado aqui, nome da propriedade, qual é a propriedade aqui? Escala, vamos procurar. Começa com SW, que foi feito pelo SolidWorks, né? Escala da folha, de folha, né? Olha aí, ele já coloca direto a escala da folha. E o número da folha vai ser uma coisa bacana aqui, ó. Prestem atenção. A gente vai acrescentar aqui vínculos com texto. Clico aqui 2 vezes. Então, eu vou vincular o que? Onde que aparece aqui? Nome de folha, nome de vista, escala da vista, escala da folha. Onde que está a folha atual? Isso mesmo, folha atual, ótimo. Aí eu venho aqui, escrevo vou aqui no final, e agora vou colocar outro vínculo. Total de folhas. Uma de 1. Se eu tiver 2 folhas, vai ser uma de 2 e 2 e 2 de 2, tá? E aqui a emissão inicial, você escolhe, ou você pode preencher, né? Ou então você deixa também vinculado a alguma data ali que você achar importante, tá? E assim a gente vai terminar. Neste caso aqui, eu criei a data. Que eu não estou encontrando aqui. Emissão inicial. Achei. Tudo bem, pessoal? Agora, importante, hein? Importante mesmo. Como que eu salvo isso daqui? Salva desse jeito. Olha, pessoal. SolidWorks, arquivo,
salvar formato de folha. Primeiro, o que eu vou fazer? Vou falar aqui, ó, vou escolher já os formatos que existem no meu sistema do SolidWorks, né? No meu programa aqui, ele vai buscar numa pastinha isso daqui. Então, é A4, retrato, né? E geralmente ele dá o nome aqui, ó, da norma, né? Então eu posso colocar A4, ABN, vou colocar em maiúsculo, em minúsculo, tá? ABNT, porque é o padrão que ele está usando ali para escrever as normas. Salvei. Só que só está salvo no computador. O que eu preciso fazer? Vou salvar isso daqui também, né? Num arquivo externo, caso aconteça algum problema aqui no computador, eu não perco esse trabalhão todo. Então, eu vou buscar aquele nome que eu dei, ó, A4ABNT, e vou salvar naquela minha pastinha que eu tinha salvado as minhas configurações também, tá? Salvei, tá? Atenção, pessoal, presta atenção aqui, ó. Que o formato de folha, ela não tem a mesma terminação de arquivo de desenho. Ela tem uma extensão diferente. Essa extensão, então, é SLD, né? Solid DRT, Draw Template, né? Então, seria um template, um modelo de folha de desenho, tá bom? Então, assim, a gente finaliza, né, o formato de folha. E se eu quiser agora trabalhar já com este formato de folha e colocar as minhas vistas, eu posso. Como que eu faço? Clico com o botão da direita, editar folha, ou clica no íconezinho que tem aqui em cima, ó. E eu saio do formato de folha. Que não está funcionando. Editar, funcionou sim. Ele só está com um bug aqui, né? Ó, se eu reconstruir, ele desaparece. Tá certo, pessoal? Olha só. Tá aqui a nossa folha padronizada BNT. Vocês fizeram a A4 retrato. Agora falta fazer a A3, a A2, A1, A0. Boa sorte.